Olá pessoal, estamos começando agora o episódio 5 da segunda temporada do EpiDeep Podcast. Neste podcast vamos falar sobre a teoria, ou melhor, hipótese da higiene. Será que exagero na limpeza pode ser prejudicial? Você provavelmente conhece alguém que tem mania de limpeza, né? Alguém que não deixa as crianças correrem descalças, brincarem com terra, ou alguém que passa álcool ou lava as mãos a cada 5 minutos. Bem, que sujeira em excesso é prejudicial e pode favorecer o aparecimento de doenças, todo mundo já sabe. Mas e o contrário? Será que a limpeza em excesso realmente é benéfica? Vamos lá. Na década de 60, surgiram as primeiras discussões sobre a hipótese da higiene, que dizia que nem sempre limpeza significava saúde e que algumas doenças, como alergias, eram mais comuns em pessoas que não haviam sofrido algumas infecções na infância. Na década de 80, alguns estudos observaram um aumento em doenças alérgicas em indivíduos que não foram expostos anteriormente a agentes patogênicos. Isso significa que se o sistema imune da pessoa não foi previamente estimulado na infância por doenças comuns à população, favoreceria o aparecimento de doenças alérgicas como rinites, asma, dentre outras doenças. Uma alergia ocorre quando o nosso sistema imune se descontrola e equivocadamente interpreta um elemento inofensivo como se fosse algo prejudicial para o nosso organismo. Lá em 2003, um cientista levantou a ideia que patógenos inofensivos ajudariam a preparar ou treinar desde cedo o sistema imune da criança para combater agentes mais virulentos no futuro. Neste contexto, se ampliou também estudos relacionando o tipo de parto à saúde do bebê. Por exemplo, crianças nascidas de parto normal ou natural receberiam diretamente os micro-organismos da mãe e futuramente teriam uma menor predisposição a desenvolver algumas alergias. Desde a década de 80, vem sendo observado um aumento significativo no número de pessoas com doenças autoimunes e alérgicas, e alguns cientistas sugeriram que esse fato tinha relação com a melhoria na infraestrutura sanitária das cidades no Brasil nos últimos anos, o que reduziu a incidência de parasitoses e infecções intestinais, por exemplo. Que essa falta de exposição a patógenos poderiam deixar o nosso organismo mais vulnerável a outros tipos de doenças mais graves, inclusive. Neste contexto, vamos levantar aqui alguns pontos interessantes. Primeiro ponto: devemos nos preocupar com o fato de que muitas crianças atualmente estão sujeitas a uma limpeza excessiva? Bem, as crianças de hoje em dia são mais protegidas contra organismos patogênicos, uma vez que a higiene pessoal é mais estimulada hoje em dia, tanto na família quanto na escola. Alguns pesquisadores sugerem que esse excesso de limpeza poderia ser prejudicial à criança, uma vez que o contato com alguns parasitos, bactérias e fungos na infância seria uma maneira de reforçar a imunidade da criança, estimulando a sua produção de anticorpos. A rapidez com que a incidência de doenças alérgicas tem aumentado sugere uma possível causa ambiental, ou seja, o aumento de um estilo de vida urbanizado, de famílias com poucos filhos, a redução do contato de crianças com animais, o uso indiscriminado de antibióticos e a modificação de hábitos alimentares e de higiene foram apontados como possíveis responsáveis pelo aumento dessas doenças alérgicas, como asma, rinite e outras alergias alimentares. Estudos também indicaram que crianças que foram criadas em companhia de irmãos mais velhos ou que tenham frequentado creches durante o primeiro ano de vida apresentaram um menor risco de desenvolver diabetes do tipo 1 e dermatites alérgicas, por exemplo. Possivelmente porque o contato frequente com outras crianças
favorece a transmissão e a troca de micro-organismos entre elas. Da mesma forma, o uso indiscriminado de antibiótico para tratar infecções durante os primeiros 6 meses de vida da criança poderia aumentar a probabilidade de surgirem quadros asmáticos e outros processos alérgicos. Segundo ponto, será que os países subdesenvolvidos apresentam menores índices de doenças relacionadas ao sistema imune porque apresentam saneamento básico precário e ineficiente em algumas regiões? Então, países desenvolvidos ainda hoje apresentam uma alta prevalência de infecções parasitárias, por exemplo. Por outro lado, a prevalência de doenças alérgicas nesses países seria menor do que em países desenvolvidos. Isso se explicaria pelo fato de que algumas infecções por vermes, por exemplo, estimulam o nosso corpo a produzir substâncias específicas, como interleucinas e imunoglobulinas, que poderiam, de maneira cruzada, acabar nos protegendo de algumas alergias. A resposta imunológica induzida por verminoses, como a lombriga e o amarelão, poderiam atenuar ou impedir uma resposta alergênica posteriormente. Terceiro ponto: isso tudo realmente é uma teoria comprovada ou não passa apenas de uma hipótese ainda não confirmada? Infelizmente, ainda não há um consenso sobre a hipótese da higiene na comunidade científica. Alguns pesquisadores, inclusive, discordam da hipótese da higiene, se baseando em conhecimentos mais aprofundados das moléculas responsáveis pelos vários tipos de resposta imune. Ainda existem vários estudos contraditórios em relação à hipótese da higiene, tornando algumas evidências inconclusivas ou inconsistentes. Quarto ponto: será que o saneamento básico, tão defendido como sinal de desenvolvimento e promoção da saúde, deveria ser repensado? Então, é preciso salientar que a ausência ou deficiência de saneamento básico pode trazer consigo doenças muito graves, induzindo a óbito, especialmente crianças. O saneamento básico é um direito do cidadão e uma das formas mais eficazes de se prevenir doenças infecciosas de maneira coletiva. Os benefícios do saneamento básico são inquestionáveis no controle de doenças infecciosas e parasitárias e na melhoria da qualidade de vida da população. Limpeza e higiene são comprovadamente importantes. O que devemos repensar seria seu excesso, seu exagero, e não a limpeza em si. Ao longo dos anos, melhorias na higiene e na estrutura sanitária, aliado ao aumento da disponibilidade de antibióticos e produtos antibacterianos, acabaram por diminuir o contato humano com vários micro-organismos. Entretanto, nem todo micro-organismo é ruim e causa prejuízos. Alguns nos ajudam na produção de vitaminas em nosso intestino, outros nos ajudam na digestão de alguns alimentos. Todas essas medidas, além de reduzir o nosso contato com micro-organismos patogênicos, também acabam nos afastando dos micro-organismos benéficos, como as micobactérias ambientais, por exemplo. Um exemplo bem recente deste fenômeno vem ocorrendo após o início da pandemia de Covid-19. Um estudo realizado no ano passado sugeriu que as mudanças no comportamento e no estilo de vida das pessoas que adotaram medidas como distanciamento físico, lavagem frequente de mãos, uso de álcool e desinfetantes foram essenciais para conter o avanço da pandemia, mas, por outro lado, impactaram de forma negativa nestes micro-organismos benéficos que vivem em nosso organismo, reduzindo a diversidade e acelerando a perda da microbiota intestinal, que tem funções importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Essas mudanças possivelmente terão algumas repercussões negativas na saúde das pessoas, especialmente nas crianças pequenas ou nascidas após o início da pandemia, sendo que estudos futuros serão necessários para avaliar e compreender melhor estes possíveis prejuízos à saúde. Em conclusão, estudos científicos até o momento demonstraram uma maior quantidade de argumentos a favor da hipótese da higiene, ou seja, há diversas evidências demonstrando que realmente algumas doenças infecciosas e parasitárias mais brandas, principalmente verminoses, quando acontecem na infância, podem ter um papel protetivo no surgimento de algumas doenças alérgicas.
No entanto, alguns mecanismos e condições dessa proteção ainda precisam ser esclarecidos e confirmados. Ou seja, a hipótese da higiene não pode ser considerada ainda uma verdade absoluta e inquestionável. Mas a ciência mais uma vez nos dá indícios de que, como quase tudo na vida, higiene e limpeza devem ser encaradas com equilíbrio, nem de menos e nem em excesso. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo episódio.